com a apresentação A Função Histórica das Áreas Protegidas contra Enchentes e Queimadas. Tudo certo? Bom, boa tarde, pessoal. Acho que eu não compartilhei direito, né? A gente está conseguindo ver sua apresentação. Tá? Tá, perfeita. Ah, desculpa. Bom, Então tá muito tudo bem, certo. pessoal. Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Sou professor do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, onde nós temos aqui o grupo de pesquisa em áreas protegidas e o Laboratório de Biologia da Conservação. E vou falar um pouco sobre o papel das áreas protegidas na prevenção de enchentes e queimadas. Bom, só para contextualizar, nós mudamos a nossa sociedade muito rapidamente, né? Eu nasci em 1973 e naquele ano nasceram cerca de 123 milhões de pessoas. Em 2024, a previsão é que nasçam cerca de 134 milhões de pessoas, ou seja, o número de pessoas não nascem muito mais pessoas do que nasciam há 50 anos, mas o número de pessoas dobrou no planeta. Em 73, nós tínhamos quase 4 bilhões de pessoas, enquanto hoje já passamos os 8 bilhões de pessoas. Além disso, há uma forte concentração da população mundial, mas sobretudo brasileira, em algumas pequenas áreas do país. Né? Mais de 80%, 85% da população brasileira ocupa menos de 1% do território nacional, e não há perspectiva nenhuma que essas taxas de urbanização diminuam, muito pelo contrário, que elas aumentem significativamente. No caso da Mata Atlântica, por exemplo, 72% da população brasileira vive na Mata Atlântica, respondendo a 80% do PIB nacional, e isso, obviamente, impacta na paisagem, sendo que restam apenas 7% dessa floresta em bom estado de conservação, principalmente pequenos fragmentos, embora seja um dos biomas mais ricos e diversos do mundo. As consequências são claras, né? O aumento de registros daquilo que nós costumamos chamar de eventos de desastres naturais, mas que, na verdade, como foi dito, são consequências dessa ocupação histórica e equivocada. Embora já há décadas a gente venha discutindo sobre formas de encontrar um desenvolvimento que seja sustentável e que seja compatível com conciliar o uso da terra com a conservação da natureza, nós enfrentamos problemas sérios consequentes de um conflito de interesse a curto prazo de uma elite tomadora de decisões e interesse a longo prazo da sociedade como um todo. Isso tem nos levado a sequentes ondas e situações de emergência. Sobrevivemos à Covid, passamos por um período de recessão e enfrentamos duas grandes emergências agora, a emergência climática e o possível colapso da biodiversidade, o que nos dá um panorama futuro bastante negativo, né? A questão climática, todos os cenários que nós temos apontam para um cenário de mudanças globais significativas, projetando no futuro um mundo cada vez mais doente e injusto socialmente. Mas não precisa ser assim, né? Nós podemos corrigir os nossos rumos e adotar um novo modelo de sociedade, ao invés de conviver com guerras, fomes, doenças, enchentes, etc. Só em 2023, estima-se que 100 mil pessoas morreram no mundo por desastres naturais. Desastres que estão se multiplicando por aí. É claro que fica evidente a história recente da situação do Rio Grande do Sul, mas é bom lembrar que nós estamos vivendo esses desastres há muitos anos, há décadas, há séculos, né? Eu mesmo, e aqui tem um elefante na sala, né? Eu mesmo, essas cenas são da minha cidade, eu sou de Além Paraíba, uma cidade na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. Em 2012, logo após aquele grande desastre que teve na região serrana do Rio de Janeiro, nós também fomos afetados e vivi de perto, essas cenas são cenas da minha cidade, então eu vivi de perto essa situação. E acho que, para além de estudar essa situação, viver nos traz uma perspectiva bem diferente de como ver
essa emergência climática pela qual passamos. Então, isso é extremamente necessário que a gente consiga desenhar um novo futuro. E é dentro dessa perspectiva que a gente vem tentando difundir na sociedade brasileira a importância das áreas protegidas para prevenir enchentes, deslizamentos de costa e assoreamentos de rios e represas, além de minimizar o efeito de queimadas, por exemplo. Essa imagem é da região serrana do Rio de Janeiro, no grande evento de 2011, onde quase milhares de pessoas morreram, alguns corpos nunca foram encontrados até hoje, e que trouxe uma perspectiva, talvez tenha sido a primeira vez que a gente estudou em larga escala e com muito cuidado uma situação como essa. Hoje nós sabemos que proteger 30% do planeta pode impulsionar a economia, além da recuperação da natureza, ser essencial no combate à crise climática, fornecendo proteção de longo prazo contra os efeitos de climas extremos, como inundações, tempestades e secas. O impacto desses eventos são bilionários, né? E hoje sabemos que proteger florestas e manguezais reduziria as perdas econômicas da crise climática e outros danos entre 170 bilhões e 574 bilhões de dólares por ano até 2050. E esse é a meta global, né? Proteger esses 30% do planeta até 2050. Bom, cito aqui o meu amigo Vilmar Berna, que um dia me disse que a vida é feita de escolhas e consequências e parte da felicidade é lutar para construir mudanças. Enfrentamos uma crise importante, mas não é algo que nós não podemos controlar. São exatamente escolhas que fazemos. Dentro dessa perspectiva, a ampliação das nossas áreas protegidas, que hoje já somam aí no mundo cerca de 17,52% de áreas terrestres e águas interiores, 8,46% de áreas marinhas, e no Brasil o número gira aí em torno de 18% da superfície terrestre, também é algo fundamental para que a gente consiga estabelecer uma sociedade resiliente aos impactos que nos esperam nos próximos anos. O fato é que não há nada que nós não sabíamos, nós só precisamos fazer boas escolhas. Logo depois do evento de 2012, foi publicado o primeiro relatório mais detalhado, chamado Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação versus Áreas de Riscos, o que uma coisa tem a ver com outra. Esse relatório foi um relatório de inspeção da área atingida pela tragédia das chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, e esse relatório mostrou que mais de 90% dos deslizamentos ocorreram em áreas ilegalmente ocupadas ou desmatadas, né? Então, nós precisamos romper aquilo que já foi falado aqui, que é o que nós chamamos de biologia da conservação de padrões de mutação, ou seja, nós não podemos nos acostumar com a realidade que a gente vive, até porque essa realidade pode nos condenar a um colapso social num futuro curto ou médio. E nós precisamos, então, trazer uma nova perspectiva em que as metas globais do desenvolvimento sustentável sejam, de fato, o sustentáculo da sociedade, buscando uma nova forma de desenvolvimento econômico que impacte na organização e na estrutura da sociedade. Quero só chamar a atenção rapidamente aqui para um trecho da história do Código Florestal Brasileiro, publicado em 1965, em que, naquele momento, havia um clamor nacional contra o descaso que se encontrava o problema florestal no Brasil, gerando calamidades cada vez mais graves e mais nocivas à economia do Brasil. Urgia, naquele momento, então, a necessidade da elaboração de uma lei objetiva, que fosse de fácil entendimento e fácil de ser aplicada, além de ser capaz de mobilizar a opinião pública. Lamentavelmente, nós não tivemos sucesso na manutenção dessa lei, e agora nós precisamos urgentemente mudar e rever alguns paradigmas, inverter valores. Temos que passar da preocupação com o nível de degradação ambiental aceitável para o nível de proteção necessário, e isso, para que isso ocorra, é fundamental trazer a questão ambiental para o centro da gestão pública e das decisões políticas, sobretudo valorizando e respeitando os povos originários e tradicionais
que são responsáveis pela manutenção da biodiversidade no mundo e por segurar grandes eventos de queimadas, terras indígenas protege isso, além da criação de novas áreas protegidas. Ou seja, precisamos nos reconectar com a natureza e buscar um novo modelo de desenvolvimento econômico. É isso, pessoal. Estou à disposição também. Muito obrigado aí pela gentileza. Muito obrigado, professor. Foi ótima apresentação. Eu chamo agora para dar continuidade, né, à apresentação.